Enquanto vocês vão se acomodando, a gente vai esclarecer que essa atividade que nós tivemos, duas inclusive, né, de recepção, uma aqui no saguão, né, que é a linha da vida de vocês, né, para a gente conhecer melhor a atuação, né, o perfil social, né, de vocês, e aqui dentro uma pequena amostra, né, alguns exemplos de alguns filmes, algumas produções cinematográficas, né, gentilmente cedidas pelo pessoal do Ecofalante, né, que já se tornou nosso parceiro aqui, não só da frente, né, mas da Assembleia também. Teremos aqui muitas iniciativas, né, e muitos eventos em conjunto com o Ecofalante. E aqui, então, uma primeira amostra, né, para vocês, para essa introdução dessa atividade, deste evento, considerando todo o acervo, né, que o Ecofalante tem, e também a mostra, né, que já é tradicional e já está bem consolidada aqui no Brasil, a Mostra Ecofalante de cinemas, né, de filmes ambientais, que também a gente está aí entrando em parceria e o Ecofalante estará conosco em todo o processo de funcionamento da Frente Parlamentar, né? Então, era uma introdução, né, cultural para que vocês pudessem ter aqui uma preparação, as pessoas chegarem e a gente poder dar início, então, ao evento. Tá bom? Como eu sou baixinho, né, então é melhor ficar aqui na frente para não... As formalidades às vezes não são muito favoráveis para a nossa estatura, principalmente. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui, né, no evento de lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista pela Defesa das Águas e do Saneamento, uma iniciativa da deputada estadual Marina Elou, da Rede de Sustentabilidade, em parceria com diversos deputados, né, outros são parceiros aqui, e principalmente com as entidades da sociedade, né, sejam organizações sociais representadas aqui, né, com as suas logomarcas, mas também com a universidade, né, diversos parceiros que estão com a gente desde o início da proposição e da estruturação da frente parlamentar, como a gente vai demonstrar aqui, mostrar para vocês, e, logicamente, abrir para participação. Tá bom? Então, dando início, né, efetivamente ao evento, queria chamar, então, para compor a mesa, a deputada Marina Elou, que é a propositora e a coordenadora da frente. Agradecendo a presença, né, de todos que vieram, né, atenderam a esse chamado, a gente gostaria de chamar para a mesa também o deputado federal Rodrigo Agostinho, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Também, gentilmente, né, com a nossa presença e principalmente numa demonstração de articulação entre as frentes parlamentares, que é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para a implantação e melhoria de políticas públicas efetivas, né, que tenham resultados efetivos. Queria chamar para a mesa, também para compor a mesa, o deputado federal Nilton Tato, que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista Nacional. Queria chamar aqui também, para compor a mesa,
a codeputada, né, da bancada ativista do PSOL, né, a Cláudia, ela vai explicar direitinho que ela é da rede, mas da bancada ativista, a codeputada Cláudia Visoni. Então, para conduzir os trabalhos, a coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Marina Elô. Bom dia a todos. É um prazer e uma alegria a gente finalmente chegar nesse dia de lançamento da nossa frente, que a gente vem construindo com muita dedicação. Antes de agradecer a presença de todos mais uma vez, preciso só ler aqui A frente também é composta pelo deputado Reinaldo Augusto, do PV, que está de licença saúde, mas mandou a assessoria e contribuiu para a construção do dia de hoje, pela deputada Márcia Lia, do PT, que também contribuiu na construção, mas não pôde estar presente hoje, pelos deputados Ricardo Melão e Sérgio Vitor, do Novo, que devem chegar a qualquer momento. Antes de seguir com uma breve apresentação de cada um dos compositores da mesa, eu queria agradecer de verdade a presença de cada um de vocês. A gente tem hoje como objetivo da frente fazer um marco de lançamento do começo dos trabalhos, apresentar para vocês o plano de trabalho que foi co-construído entre diversas pessoas da sociedade civil, do legislativo, de vários, do próprio executivo. Com essa apresentação, então, fazer uma dinâmica para que a gente se engaje nos grupos de trabalho e coloque a mão na massa. É um pouco o objetivo principal hoje, fazer um marco de lançamento, mas também já apresentar uma proposta de trabalho, de cronograma de ação. A gente vive um momento em que é imprescindível que as nossas reuniões, que os nossos trabalhos, que a nossa dedicação se concretizem em ações. E é isso que a frente quer fazer e oferecer e construir com vocês. Então, essa é um pouco da agenda que a gente tem hoje. Eu quero agradecer especialmente a presença do Rodrigo e do Newton, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa parceria, entender que o Estado se torna protagonista na questão ambiental no momento de tantos retrocessos nacionais, mas que a gente só tem um papel importante no Brasil, na medida nacional, pelo trabalho que os dois estão fazendo no Congresso Nacional, e a gente precisa, sim, se fortalecer e se unir e criar trabalhos sinérgicos e conjuntos entre quem tem uma agenda importante para o meio ambiente no Brasil. Então, eu quero começar a passar a palavra para o Rodrigo, agradecer demais a presença dele e escutar um pouco suas considerações. Bom dia a todos, todas. Eu estou aqui, na verdade, para recarregar energia, porque essa semana em Brasília sugaram tudo que podiam de mim. E quero aqui cumprimentar a deputada Marina Elô e todos os demais deputados que ajudaram a viabilizar essa frente. A Cláudia Visoni aí representando a bancada ativista, a Márcia Lia, Reinaldo Augusto, Ricardo Melão, Sérgio Vitor. Cumprimentar meu colega Nilton Tato, que tem sido um grande companheiro nas lutas lá no Congresso. Cumprimentar o Marcos Martins, sempre deputado estadual, batalhador aí das causas do amianto. Enfim, fico muito feliz de te ver aqui, Marcos. Cumprimentar a sociedade civil. Se tem uma coisa muito bacana nessas frentes parlamentares do meio ambiente hoje no Brasil, é que a sociedade civil está se empoderando e está utilizando de uma forma muito inteligente esse espaço, que normalmente é desprezado. Lá no Congresso hoje tem mais de 300 frentes parlamentares e todas chapa branca. A única frente parlamentar que efetivamente tem engajamento da sociedade civil é do meio ambiente. Cumprimentar aqui o ex-secretário do Meio Ambiente, Brusadin, que está aqui. Ele foi um excelente secretário. Entrou na Secretaria do Meio Ambiente do Estado num momento super difícil, um momento onde a gente tinha lá o Ricardo Salles, que hoje está me dando trabalho lá em Brasília, ele aqui como secretário, e fico muito feliz de te ver de novo aqui. Brusadin, cumprimentar a RAPS, que está ajudando muito nesse processo de formação de lideranças na área da sustentabilidade. Enfim, dizer que nós temos grandes desafios. Eu acho que São Paulo,
a gente falar assim, mas espera aí, né? São Paulo é o estado que mais devastou, é o estado que vocês têm que falar de meio ambiente aí em São Paulo, né? São Paulo é o estado que mais produz cana-de-açúcar no país, enfim. Os desafios são enormes, né? Estou vendo aí a Malu, o Marcelo, que cuidam do Tietê, né? Nós temos aí o Rio Tietê com 1.200 quilômetros, atravessando a cidade aqui completamente morto, indo para o interior, levando lixo e esgoto, mostrando que, do ponto de vista de sustentabilidade, essa cidade não deu certo. Mostrando que a Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do mundo, não conseguiu fazer a lição de casa aqui. Não deu certo. Você pega o Paranapanema, que é conhecido como um dos rios mais limpos do país, né, com 11 grandes hidroelétricas, não tem mais peixe. Simplesmente acabaram com toda a vida aquática do rio Paranapanema. A gente pega o rio Paraná, né, nossa divisa com Mato Grosso do Sul, por conta de hidroelétricas também, Porto Primavera foi uma delas. Porto Primavera tem 6 vezes o tamanho da Baía de Guanabara, só para você ter uma ideia. Também um desastre ambiental sem tamanho. Nós temos problemas muito sérios ligados às questões urbanas. É bem verdade que o interior passou a tratar esgoto, quase todas as cidades do interior tratam esgoto. Mas nós temos cidades onde é quase impossível, para muita gente, questões como mobilidade, qualidade do ar, alimentação, então nem se fala. A gente fica falando lá dos agrotóxicos, mas o problema de alimentação saudável é muito mais amplo do que tudo isso. O Cerrado de São Paulo, que recobria de 14% a 17% do Estado, sobrou menos de 1%. E todo momento tem alguém aqui na Assembleia querendo mudar a lei do Cerrado. A nossa Mata Atlântica está tentando regenerar, mas em muitos lugares é uma floresta vazia. As pessoas olham para a floresta e falam, não, a floresta está aí, mas não tem mais nada. Então, mesmo em áreas bem conservadas, como o Parque da Serra do Mar, na região de Ubatuba, não sobrou nenhuma jacutinga, nenhuma anta, nenhum porco do mato. Então, assim, os desafios são gigantescos. Nós estamos falando de um estado que tem 40 milhões de pessoas e que tem que ter uma política ambiental séria. Órgãos que sempre foram exemplos para o resto do país, como, por exemplo, a CETESB, está sendo, ano após ano, sucateada. Os laboratórios da CETESB, que eram laboratórios de referência, competiam em pé de igualdade com os laboratórios da Agência de Proteção Ambiental Americana, hoje estão cada vez mais decadentes, porque não conseguem reposição de gente, reposição de equipamentos, reposição de estrutura. Então, assim, nós temos grandes desafios. Então, Marina, trabalho não vai sobrar, não vai faltar, e aí contem com a gente, tá? Na medida do possível, que a gente puder contar, que a gente puder ajudar. A gente fica no exílio lá em Brasília, com desafios enormes, mas, na medida do possível, eu quero poder vir aqui, te dar um abraço e ajudar no encaminhamento de soluções criativas. Eu acho que o Estado de São Paulo tem que recuperar todas as nascentes, matas ciliares, nós temos que recuperar a nossa cobertura florestal, nossa biodiversidade, nós temos que aprender a cuidar dos nossos parques. Quase todos os parques de São Paulo não têm sequer uma portaria, e nós estamos falando do estado mais rico do país. Não tem uma portaria para ter um cara ali olhando quem entra e quem sai. Então, assim, é muito triste tudo isso. Vamos em frente, que temos muito serviço. Parabéns, Marina. Obrigada, Rodrigo. A gente conta muito, mas a gente quer contribuir também. Eu tenho certeza que a sua experiência como presidente da Comissão do Meio Ambiente no Congresso Nacional é super importante, mas muito mais do que isso, a sua experiência como ambientalista há tanto tempo. A gente vai precisar da sua ajuda na construção dos nossos grupos de trabalho, mas a gente também quer se colocar à disposição das lutas que a gente vai precisar enfrentar em âmbito nacional e fortalecer o trabalho que vocês têm feito. E, nesse sentido, eu quero passar a palavra para o Nilton Tato, que é presidente da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. É uma frente parlamentar entre a Câmara e o Senado. E é super importante que a gente tenha essa proximidade para que a gente também, daqui do Estado, que tenha maior concentração da sociedade civil engajada no tema, que tem tanta gente boa, a academia, possa apoiar vocês nas lutas que vocês estão travando em Brasília. Bom dia. Cumprimentar Marina Elô,
parabenizar pelo esforço de construção aqui da Frente Parlamentar Ambientalista em defesa das águas, do saneamento, não só em defesa das águas do saneamento, desafio em muitas áreas. O deputado, meu presidente na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Federal, o deputado Rodrigo Agostinho, parabenizar, o cara chegou lá, primeiro mandato, primeiro ano, assume a presidência da Comissão de Meio Ambiente. É uma comissão que todo mundo vem acompanhando nos últimos anos com um embate, principalmente entre ruralistas e ambientalistas. Não temos maioria, mas com muita habilidade, com muita agilidade, tem conduzido bem os debates e algumas vitórias a gente tem conseguido lá. Muita dificuldade. Parabéns pelo mandato, Rodrigo Agostinho, pelo trabalho que vem fazendo lá e que seja perseverante na batalha lá. Mas tem história para isso. Cumprimentar o deputado Marcos Martins, sempre o deputado Marcos Martins, e aqui agradecer porque a luta do Marcos Martins, todo mundo conhece ele pela luta contra o amianto, né? Para banir o amianto. E chegou ao Supremo, apesar que agora estão tentando de novo voltar, mas esse tipo de luta inspira muita gente, a atuação da gente também lá em Brasília. A co-deputada Cláudia Visoni, tá bom? Estava perguntando aqui para a Cláudia como é que eu digo aqui para não cometer nenhuma gafe. Que bom, e vocês estão experimentando uma nova forma de atuar no parlamento, isso é importante. Eu vi aqui que estava presente também os companheiros da assessoria da deputada Márcia Lia, o ex-secretário Brumadinho. E um cumprimento especial aqui, e até um chamamento às organizações governamentais, à sociedade civil, os movimentos populares, que a Frente Parlamentar Ambientalista, ela só terá condições de funcionar, ou ela terá viabilidade política, se tiver uma atuação permanente junto, ajudando a pautar, ajudando a fazer essa articulação entre a ação dos deputados, liderado aqui pela deputada Marina Elô, né, junto com a sociedade civil. Se deixar isolado aqui, dentro, até porque a gente também conhece a composição da Assembleia Legislativa de São Paulo, não é muito diferente da Câmara Federal, não vai conseguir atender. Então, parabenizar, né, por já estar junto no lançamento, estar junto na composição dessa frente, mas dizer que a responsabilidade é dividida, entendeu? Para o bom andamento e o funcionamento. Não adianta achar que depende dos deputados sozinho aqui consegue dar conta. Vocês sabem como é que funciona dentro da Casa Legislativa, principalmente quando tem minoria. Marina, a instalação dessa frente, a importância dela, nesse momento, nessa conjuntura, ela mostra, claro, para todo mundo, porque é um momento talvez mais grave que a gente está sofrendo, talvez nos últimos 20, 30, 50 anos, do ponto de vista da agenda ambiental. Nós viemos num processo crescente de construção, primeiro de conhecimento sobre todas as áreas, né, principalmente na área ambiental, debate das mudanças climáticas ou da biodiversidade, enfim, de conhecimento do meio ambiente, do planeta, da nossa interação, do reconhecimento da diversidade étnica, cultural, do papel de populações com relação à forma como tradicionalmente convive com o meio ambiente. Estou falando de conhecer, inclusive, o papel dos indígenas, dos quilombolas, dos caiçara, né, como contribuição para a nossa civilização predominante, entendeu? Da contribuição dele. De um crescimento e do entendimento, então, de reconhecer a existência, né, e o direito desses povos. Também do reconhecimento
ao direito à vida e à qualidade de vida dos outros seres, das outras formas de vida, dos animais, né? Se a gente pegar essa pauta, né? Do entendimento que a nossa intervenção no meio ambiente estava colocando em risco também a vida da nossa espécie, como também das outras, né? Colocando em risco. Então, tudo isso a gente veio, do ponto de vista do conhecimento, da pesquisa, se apropriando, né, dessas informações, e isso foi fomentando, né, os movimentos políticos diversos, inclusive ambientalistas, mas de todos, de forma articulada, foram produzindo, inclusive, políticas públicas, legislação, políticas públicas. Estou falando do ponto de vista da intervenção local, do ponto de vista da intervenção global, do debate nos fóruns internacionais. Se a gente for pegar assim, entendeu? Nos últimos 50 anos há um processo, né? Se a gente for olhar, né, do ponto de vista histórico, a humanidade vinha no caminho de destruição, depois tomou conta, né, e falou, nós vamos vai todo mundo acabar, então nós precisamos começar a repensar a vida. E aí foi se pensando, né, na construção de acordos internacionais em cada país, e aqui no Brasil não foi diferente. O Brasil, até pela sua potencialidade, podemos dizer assim, ou sua diversidade biológica e étnica, cultural, né, pela sua extensão, né, teve um papel, inclusive, importante para ajudar a formular essas políticas no âmbito internacional, né, dos acordos internacionais, como também aqui, a muito custo, evidentemente, muitas mortes, muita tortura, muita prisão, muita perseguição, muita criminalização, né, mas fomos avançando e construindo. E aí, hoje, a gente tem, talvez, o pior momento dessa história, dessa caminhada aqui no Brasil, de certa forma, também no âmbito internacional, né? Se a gente for pegar como exemplo o que representa o governo Trump, né? Mas aqui, especificamente, então, a gente tem um ataque muito grande do ponto de vista do pensamento, né? Então, uma disputa, entendeu? Parece essa coisa de não reconhecer a produção científica ou conhecimento acumulado, né, que representa Álvaro de Carvalho ou a turma do governo Bolsonaro, e que isso se reflete, então, num ataque concretamente àquilo que é conquista do ponto de vista das políticas públicas e do direito do reconhecimento, né, que a gente avançou. Então, Marina, é um desafio muito grande nesse momento que está se instalando, entendeu, a frente ambientalista aqui no estado de São Paulo, porque aqui também, do ponto de vista do local, há esse ataque. Aí eu queria trazer aqui algumas pautas que eu acho que tem ligação, que a gente está enfrentando lá em Brasília, né, e que deve dialogar, e a gente precisa fazer de forma articulada no âmbito nacional, como aqui no estado de São Paulo. A pauta do saneamento. Então, há uma disputa. Tá? Então, no saneamento você teve uma conquista do ponto de vista da política nacional, de garantia como obrigação do Estado, né, levar o saneamento, dentro da perspectiva da universalização. Talvez, quando você não tem saneamento básico nas comunidades, ali está um grande impacto ambiental, com consequências para todos, para todas as formas de vida. Então, se a frente ambientalista não encarar a perspectiva da universalização e da obrigação do Estado, como colocar, tá? E esse debate está lá em Brasília. Da mesma forma como está lá, está aqui. E o debate é que aqui aponta numa perspectiva de pensar o saneamento como espaço para poder capitalistas produzir riqueza, ganhar dinheiro em cima, ou na perspectiva de você pensar aquilo, os bens comuns, no caso específico a água, como mercadoria e não como bem comum, né? Então, esse debate nós precisamos travar de forma articulada no âmbito nacional e aqui em São Paulo também, né? Sem perder de vista, tá, de que, do ponto de vista da agenda ambiental, não só do direito social, tá, mas da agenda ambiental, o saneamento precisa trabalhar na perspectiva da universalização dele e encarar a água como um bem comum que não pode ser tratado como mercadoria. Importante a gente dizer que não dá, talvez
Não há outro produto que está sendo comercializado no mercado que tenha uma taxa de lucratividade tão grande como a venda da água, da comercialização. E nós estamos aceitando isso com uma tranquilidade. O dinheiro que a Coca-Cola, a Nestlé ganha vendendo água, tá? Nós não podemos aceitar e nós precisamos também encarar esse debate. Há outro debate que também está lá, na ordem do dia, que é uma necessidade que o Brasil tem, que é criar uma lei geral sobre licenciamento ambiental. Tá? E nós, podemos dizer assim, estamos resistindo lá, somente a gente, o deputado Rodrigo Agostinho, está ali, fizemos um enfrentamento, onde conceitos importantes do ponto de vista dos impactos, da hora que você vai liberar, licenciar um licenciamento como impactos indiretos, a gente está correndo o risco de perder esse debate. Tá? E que pode ter reflexo também aqui no estado de São Paulo. Geralmente, muitos empreendimentos, na hora que quer produzir a sua riqueza, quer produzir capital, não está nem aí com aquilo que a gente consagrou de acúmulo do ponto de vista dos bens comuns, do impacto que pode ter no meio ambiente, em várias áreas, como também do direito de populações. Aqui, a gente tem várias lutas, né, de gente que quer fazer. Pega aqui Paranapiacaba, né, se a gente for pegar o Porto, né, que estão Porto Seco, né, que estão querendo instalar, volta e meia vem à tona a termoelétrica de Peruíbe, podia citar vários aqui, tá? E que a flexibilização da legislação de licenciamento ambiental pode abrir caminho para ter muitos desastres e muito impacto no meio ambiente, né, e na vida das pessoas. Há um debate que nós precisamos encarar, Marina, e levar com seriedade, que é a questão do modelo de agricultura que nós temos no Brasil, baseado no uso intensivo de agroquímico, em especial do veneno, do agrotóxico. Nós estamos assistindo aqui a maior liberação histórica de veneno no Brasil, com o governo Bolsonaro, tá? Da agricultura que é baseada na concentração de terra, no uso intensivo de cada vez de máquinas pesadas que socam mais o solo, vão degradar, que no futuro, daqui a pouco, vai estar tudo desertificado. Então, nós precisamos encarar esse debate. Nós perdemos, de certa forma, esse debate nos últimos 30, 40 anos, e nós precisamos repensar. Até do ponto de vista daquilo que o Brasil representa para a produção de alimento, não só para o povo brasileiro, mas para o mundo inteiro. Senão, daqui a pouco, até do ponto de vista econômico, nós vamos perder. Aliás, o dia que é a área que tem mais incentivo fiscal, esse modelo de agricultura que envenena a comida, tá? No estado de São Paulo, é cerca de 1 bilhão de isenção fiscal por ano, no estado de São Paulo, tá? Para a cadeia da cana, do eucalipto, da soja, do milho, só se a gente for pegar, né, de exportação. No Brasil é 1 bilhão e 200 milhões por ano, só a cadeia do agrotóxico. O dia que a gente conseguir colocar no papel quanto que o Brasil gasta para poder sanar o impacto do veneno no meio ambiente, e especialmente na saúde, para curar as doenças causadas pelo veneno que a gente come no dia a dia, a gente vai ver que não é o agronegócio que faz bem para o Brasil. É o Brasil, é o povo brasileiro que faz bem para o agronegócio, para uma meia dúzia ganhar dinheiro, tá? Então, esse debate nós não podemos nos isentar, nós temos que enfrentar esse debate. Nós temos que enfrentar esse debate. A outra coisa que aqui em São Paulo nós precisamos fazer, tem a ver com desmonte também. A gente conseguimos produzir legislação, produzir política, estruturar no âmbito dos organismos do Estado, né, como é que se tinha presença para poder dar conta. Aqui em São Paulo, da mesma forma que aconteceu no âmbito federal com o Bolsonaro, o Dória também subordinou a agenda ambiental, a agenda de interesse do capital, no ponto de vista dos recursos hídricos, da mineração, né? Talvez inspirado, né, naquilo que o Salles fez quando estava na Secretaria, o ministro Salles fez na Secretaria de Meio Ambiente, mudando mapas, né, alterando mapas, para poder atender interesses minerários, né? O Dória fez o mesmo caminho e todo mundo vem acompanhando, a agenda ambiental está completamente subordinada. Então, é importante acompanhar, porque conquista do ponto de vista da estruturação, né, daquilo que produziu de competência, né, dos servidores no âmbito das diversas secretarias,
e que encaram lá, entendeu, no dia a dia, cumprindo a legislação, para poder fazer com que o Estado funcione nessa perspectiva de cuidar do patrimônio do povo paulista, do patrimônio ambiental, que não é só para a nossa geração, é para gerações futuras, a gente vê também um desmonte, né, um ataque para cima dos institutos, né, que tem aqui em São Paulo. Então, essa é uma agenda que nós precisamos cuidar. No âmbito federal, acontece a mesma coisa. Perseguição, criminalização, desmonte. Vocês têm acompanhando aí o aumento de queimadas e desmatamento na Amazônia, que é fruto, né, de um lado, do desmonte da estrutura, né, do que funcionava, e do outro lado, do discurso, né, incentivando a criminalidade, incentivando o crime. Há uma outra coisa, uma agenda que é importante. Nós aprendemos, né, com os indígenas, com os caiçaras, com os quilombolas, com os agricultores familiares, tá, de como é que se relaciona com o meio ambiente, com a floresta, com a biodiversidade, com a agrobiodiversidade. E esses grupos têm sofrido ataques no âmbito federal, e aqui em São Paulo também você tem uma série de conflitos. Então nós precisamos reforçar essa aliança, estar junto na luta por direitos de vida dessa população, porque eles contribuem decisivamente, entendeu, para a nossa agenda ambiental, a nossa agenda socioambiental. Por fim, na região metropolitana de São Paulo há um processo, não só na região metropolitana de São Paulo, isso tem acontecido nas médias e grandes cidades do país inteiro, em especial aqui em São Paulo, tá? Também nas médias e grandes cidades também do estado de São Paulo, um processo de ocupação desordenada das áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, áreas de mananciais nesta região, tá? De forma desordenada, hoje coordenado e articulado pelo narcotráfico em muitos desses lugares. E a gente não vê, aqui no estado de São Paulo, uma ação articulada, organizada por parte do governo do estado de São Paulo para poder estancar esse processo. Não tem política conjugada com os municípios. É uma agenda muito difícil para encarar, muito difícil, de muito risco, mas nós, no parlamento, não podemos nos isentar desse debate. E nós precisamos exigir que o governo do estado de São Paulo tome atitude para poder articular. Não deixar que o crime organizado, da mesma forma como a milícia vem fazendo em vários lugares, e essa é uma área que eles têm tomado conta, e aí a ausência do governo do estado, né, traz consequências graves, do ponto de vista social, do ponto de vista da segurança, mas traz consequência para o meio ambiente, para aquilo que é bem comum de toda a sociedade. Então nós precisamos encarar isso aí. Então, Marina, são muitos desafios nessa conjuntura de retrocesso no âmbito nacional, no âmbito federal, no estado de São Paulo, na prefeitura, enfim, em várias áreas, tá? Mas eu fico feliz na medida em que está se lançando a frente parlamentar aqui. Então isso mostra que nós não estamos parados, e pode ter certeza, a frente parlamentar terá vida longa, porque eu vejo aqui a cara das pessoas, e conheço muita gente que está aqui, e vejo que a sociedade civil está junto, e é dessa forma, de mãos dadas, frente parlamentar com a sociedade civil, de forma articulada, que a gente vai vencer essa parada. Essa tempestade vai passar. E pode ter certeza que quem está do lado da vida, da luta contra a desigualdade, porque se quer uma coisa que faz mal para o meio ambiente, é a desigualdade. Então, a gente conjugar a luta pela distribuição de renda, contra a desigualdade, não é contra a pobreza. Contra a pobreza, qualquer um, é fácil falar. Mas enfrentar a questão da desigualdade, acoplada com a luta em defesa dos bens comuns, do meio ambiente, para a nossa geração, para gerações futuras, em defesa daqueles que não têm voz, né, das outras formas de vida, dos animais, da biodiversidade, esse é o lado da história, esse é o correto, né? E pode ter certeza que nós estamos do lado da história, nós vamos passar por essa tempestade e vamos construir a bonança, a vida com dignidade, né, e de respeito à diversidade biológica, e diversidade étnica, cultural e de gênero, que é a sociedade que a gente quer construir para o futuro. Parabéns, Marina, vida longa à frente parlamentar. Obrigada, Nilton. Com certeza,
não faltam temas e oportunidades para todo mundo se engajar e trabalhar para a gente realmente conseguir avançar essa agenda. E a gente sabe que são muitos os problemas, mas a gente também está num momento muito inspirador da sociedade na construção de soluções, de novas formas de enxergar. E essa é uma frente parlamentar que é construída entre diversos deputados e todas as lideranças da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que, a partir de uma articulação do movimento, eu quero agradecer a presença da Mônica Sodré, representando a RAPS, articulou que a gente pudesse trabalhar em conjunto de uma forma suprapartidária, com diversas ideologias, em prol de uma agenda comum, uma agenda pelo meio ambiente. E então tem a composição dos outros deputados. E daí eu queria passar a palavra, então, para a Cláudia, que representa a bancada ativista como codeputada, mas também é uma grande professora para mim. Eu tenho muita honra de aprender com tanto de experiência acumulada que ela tem, com tanta de solução que ela propõe, e eu acho que isso também é muito inspirador nesse momento. Obrigada, Cláudia, por compor e trabalhar com a gente. E passo a palavra para você. Obrigada, Marina. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz com essa parceria. Cumprimentar o Rodrigo Agostinho, o Nilton Tato. Estamos chegando, né? O mandato coletivo da bancada ativista está chegando, e a gente está aqui para aprender também, e está sendo muito bom essa experiência na política formal. A bancada ativista é um movimento de renovação política que tem como objetivo colocar ativistas na política institucional. Foi assim que eu entrei nessa história, nunca tinha pensado em atuar na política institucional, estava lá na minha roça, literalmente, recuperando nascente, e me convidaram para entrar nessa história. Então, eu sou permacultora, eu sou agricultora agroecológica urbana, eu sou ambientalista, essas coisas eu vou ser para o resto da minha vida. Sou ativista da água também, porque quem planta necessariamente precisa ser também. Mas eu estou codeputada, e ser codeputado é partilhar um mandato com outros 7, nós éramos 9, mas agora uma das codeputadas se licenciou, que ela mudou para Londres. Atualmente nós somos 8 pessoas dividindo uma cadeira aqui na Alesp. A nossa representante porta-voz é a Mônica, ela é oficialmente, a pessoa física dela é a deputada, mas a gente se junta, se organiza e atua horizontalmente. Tem sido uma experiência incrível. E eu tenho uma história de ativismo com a água, vejo aqui nessa plateia um monte de colegas e fico super feliz de estar aqui com a galera. A gente se aproximou muito durante o período da crise hídrica, trabalhou demais, né, nos planos de emergência, em tentar entender a origem dessa crise, as causas, e nenhuma delas foi cuidada de lá para cá, então a gente continua seguindo um risco muito alto, né? E como permacultora, eu trago uma visão um pouco diferente das soluções que a gente pode encontrar para as crises, e para encontrar segurança hídrica, abundância e boa qualidade de água, né? E isso a gente se sente um pouco formiga. Formiga é uma espécie colonizadora. As pessoas não gostam de formiga, mas na agroecologia a gente celebra. A formiga é a primeira espécie que consegue entrar num solo degradado. Todo mundo ama a minhoca, mas as minhocas dependem muito do trabalho da formiga, porque quando ela fura a terra e vai cortando folhinha e colocando lá dentro, ela está arejando e agregando matéria orgânica no solo. Então a gente se sente aqui muitas vezes formiga, fala coisas que as pessoas olham e falam: nossa, isso é um absurdo, isso é impossível, isso não sei o que lá, mas é o papel da formiga, é trazer isso para cá. Então eu vou comentar rapidamente algumas coisas que estão acontecendo aqui nessa casa, o pessoal usa esse jargão, né, de casa, aqui na Alesp, relacionadas à água do estado de São Paulo, que são coisas bem importantes. A primeira delas são os projetos, tanto para o Tietê quanto para o Pinheiros. O governador tem projetos bastante rápidos e ambiciosos de despoluição desses rios. A gente está totalmente alinhado, no sentido de acreditar que, sim, é preciso fazer muita coisa por esses rios, mas a gente
duvida um pouco ou está questionando os caminhos que estão sendo tomados, né? Então, vou dar um exemplo de um projeto de lei que provavelmente vai ser votado aqui na semana que vem, que é o projeto, esqueci o número, mas ele é o projeto de recuperação do Rio Tietê, que tem o nome fantasia de Renasce Tietê. E ele inclui um investimento bem grande, de 600 milhões de reais, sendo esse investimento empréstimo, 300 milhões vindo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 300 milhões vindo da Caixa Econômica Federal, então isso representa endividamento do Estado, né? Então tem uma parte dele que é cuidar ali do Tietê na entrada da cidade, que até inclui um pouco de infraestrutura verde, que não dá tempo muito de explicar o que é infraestrutura verde, mas é copiar a natureza na maneira como ela regenera suas águas, né? E tem uma outra parte de 300 milhões que é a construção de um piscinão em São Bernardo, um piscinão chamado Jabuticabal, porque é no Ribeirão Jabuticabal, né? E a gente está questionando esse piscinão. É um piscinão de 900 mil metros cúbicos de água, 900 mil litros, né? 900 mil litros. Então, eu, como permacultora e uma das criadoras de um movimento que chama Cisterna Já, a gente começou a falar sobre isso, porque um piscinão enterrado de 900 mil metros cúbicos, ele é a mesma coisa do que 900 mil casas com uma cisterna. E esses 300 milhões é mais ou menos o que a gente precisaria, não digo 1 milhão, mas umas 700 mil casas, talvez a gente conseguisse fazer uma política pública de incentivo. E a hora que a gente começa a ensinar a população a coletar e reservar e filtrar, e a maneira correta de usar essa água que não é potável, essa tecnologia vai se disseminando. A diferença é que quando você faz um piscinão, que em muitos lugares é considerada uma tecnologia ultrapassada, você não tem uso para a água, né? Por causa da poluição difusa. Essa água vem trazendo todo tipo de sujeira e arrastando da cidade, você não tem uso para ela. Quando a gente tem 1 milhão de casas com cisterna, a gente amplia a segurança hídrica dessa região de uma maneira incrível. Só que talvez não seja tão rápido fazer 1 milhão de casas com cisterna, né? Equipar 1 milhão de casas com cisterna, é mais rápido ir lá contratar uma grande construtora e fazer logo um piscinão. Mas esse é o tipo de questionamento que a gente está levando, inclusive a gente está pedindo uma audiência pública em relação a esse projeto que está para ser votado. Eu não sei se a gente vai conseguir tempo, mas a gente quer trazer essa discussão para a sociedade civil, a gente olhar em detalhe o que o governo está propondo, não para dizer que tudo é ruim, tem coisas que são boas nesse projeto, mas ver se esse é o melhor uso do dinheiro público, ver esses mapas, ver essas soluções e começar a pensar em outras coisas. Outra coisa que está trafegando aqui pela casa é uma atualização da lei da Guarapiranga. Eu nem conheço muito tecnicamente esse assunto, mas é uma lei que, em linhas gerais, assim, ela abranda um pouco a proteção que a Guarapiranga tem, né? Então, isso é uma discussão muito complexa, porque ela envolve esse conflito de interesse entre a moradia e a defesa do meio ambiente. Nós, da bancada, não somos a favor da expulsão das pessoas, mas a gente acha que a gente precisa começar a olhar melhor. O Newton Tato estava aqui comentando sobre isso, né? As invasões continuam e tudo mais, e a qualidade da água da Guarapiranga vai de mal a pior. Então, assim, está passando aqui na Comissão de Meio Ambiente, né? Está passeando pela Comissão de Meio Ambiente, esse projeto de lei que não ajuda em nada. No máximo, ele vai fazer com que o que é ruim continue ruim. Eu esqueci de fazer minha lição de casa e olhar o relatório desse ano de qualidade da água da Guarapiranga. Até tem vários especialistas aqui. Depois, se houver debate, se alguém puder trazer esse dado, seria interessante. Mas a última vez que eu vi esse relatório, a água que é captada para abastecimento humano aqui na capital é uma água que tem 790 coliformes fecais por 100 ml. Essa é a água que chega na casa das pessoas. E essa consciência não está
disseminada pela sociedade, né? E a gente pensa que São Paulo só tem água suja e podre, porque a gente olha essa situação da Billings, da Guarapiranga, a situação do Tietê e do Pinheiros, que atualmente são ruins e tal, e tem uma outra realidade que é invisível para a maioria das pessoas, mas não para várias pessoas que estão aqui neste auditório, que é a realidade das nascentes urbanas. Esta casa, a CETESB, o governo não está olhando para isso. E a gente tem muita água limpa em São Paulo. Eu, com essas mãozinhas aqui, já recuperei várias nascentes na Horta das Corujas, por exemplo, que quando a gente foi testar a Horta das Corujas, a água é quase potável, né? Até 200 coliformes por 100 ml é considerado uma água classe 1, aí cheio de ativista técnico aqui, medo de falar besteira. Mas, assim, até 200 coliformes por 100 ml é uma água boa, inclusive, para regar a horta. E lá na Horta das Corujas, a gente tem em torno de 50. Então, se fosse uma praia ou um rio, aquilo estaria com a bandeirinha azul, 3 estrelinhas douradas da CETESB. Isso está nascendo no meio da cidade. Tem muitas dessas águas nascendo no meio da cidade, muitas vezes nas nossas sarjetas, porque as garagens invadem o lençol freático e ficam bombeando água limpa e pura que podia ser usada, né? Bom, então, assim, os desafios são muitos. Recentemente, a gente fez um laboratório legislativo aqui, juntando vários ativistas, inclusive a Júlia, que está aqui na plateia, e a gente levantou nesse laboratório 21 sugestões de projetos de lei, e vamos começar a conversar sobre isso dentro dessa casa, sabendo que muitas vezes vão falar que a gente é louco, imagina, nascente urbana e tudo mais, mas o nosso comprometimento é com essa outra visão, com uma outra cultura de cuidado com a água, né? Eu, como ativista, fiz parte, e faço ainda, como muitas pessoas aqui, da Aliança pela Água, e é uma articulação da sociedade civil super importante para trazer essa nova visão, nova que não é nova, como o Newton falou, é ancestral, né? As comunidades tradicionais sempre viram que a água é um ciclo e que essa loucura que a gente faz de fazer cocô na água limpa é uma coisa recente dessa sociedade que se diz muito avançada. As outras tinham outras soluções. Mas é isso. Estamos aqui para trabalhar muito, para juntar forças e ver o que a gente pode avançar. E para encerrar, assim, o mandato coletivo da bancada ativista não é nós 8. A gente se comprometeu a emprestar o nosso corpinho para representar as nossas causas. Então, é um mandato realmente popular, em que, inclusive, tem até um probleminha, porque a pessoa vem trazer uma sugestão, ela leva para casa um trabalhinho, né? Então, a pessoa fala, que tal fazer um projeto de lei de... A gente fala, ótimo, você está convocado, nós vamos sentar e começar a fazer. Quando? Então, assim, está todo mundo convidado a participar com a gente. Então, queria agradecer muito, me dá muita esperança essa frente parlamentar. Eu ia falar que espero que ela seja muito frutífera, mas acho que é mais adequado falar, espero que ela seja muito piscosa e nos dê peixes muito grandes, tá bom? Adorei essa expressão, que ela seja muito piscosa. Eu queria aproveitar para agradecer o vereador Dori de Mariporã, que está presente, os vereadores Amauri e Humberto de Ribeirão Pires, que também estão presentes. Agradecer muito a presença da Vilma Gonçalves, coordenadora de saneamento do Governo do Estado, da CIMA. Cadê a Vilma? Ah, no fundo. Obrigada, Vilma, pela presença. A gente tem várias pessoas que estão construindo isso com a gente, que estão aqui hoje. Marcos Martins, ex-deputado dessa casa, obrigada. O Cláudio Scarelli, do Secretaria do Meio Ambiente. O Maurício Brusadin, que o Cláudio já comentou, mas a gente continua aprendendo muito com você. Muito obrigada pela presença. E o André Vilhena, da Sempre. São muitas as pessoas para agradecer e muitas as organizações que estão compondo e trabalhando essa iniciativa com a gente. Em vez de a gente chamar as pessoas todas para se apresentarem e falar aqui, a gente pensou em um modelo diferente, e eu queria agradecer especialmente cada um que está se dedicando a essa construção de soluções frente a tantos problemas que a gente tem junto. Então vamos assistir um pouco do vídeo de quem está trabalhando com a gente nesse momento.
A Frente Parlamentar Ambientalista é uma das frentes mais ativas do Congresso Nacional. Nós estamos desde o capítulo do meio ambiente na Constituição Federal. E isso tem um histórico muito bom de muitas atividades, de muitos temas ligados ao meio ambiente. E é importante agora a gente estar fazendo também esse capítulo da frente em São Paulo, com a Frente Parlamentar Ambientalista de Água e Saneamento. É importante essa retomada dos trabalhos, a mobilização da sociedade, e nós podemos trazer os temas de Brasília para São Paulo. E o Rodrigo pode ajudar muito nisso, ele participa da frente aqui em Brasília. Olá, eu estou presidindo a Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara dos Deputados. A gente está com vários assuntos importantes e para nós é uma grande satisfação ver frentes parlamentares surgindo nas Assembleias Legislativas para debater temas como esse. Aqui na Câmara dos Deputados, saneamento tem sido prioridade, inclusive com uma comissão especial discutindo a matéria. Então vamos juntos discutir, debater políticas públicas para melhorar a qualidade ambiental do nosso país. Um grande abraço a todos vocês. Olá, aqui é o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo e coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista no Congresso Nacional. E eu venho aqui te fazer o convite para ir prestigiar a instalação da Frente Parlamentar Ambientalista na Assembleia Legislativa de São Paulo, coordenada pela deputada estadual Marina Elô. É importante a criação dessa Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa e com grande participação da sociedade civil organizada, dos ambientalistas. Olá, eu sou Mônica Sodré, diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. A RAPS é uma organização que reúne, apoia, desenvolve e conecta lideranças políticas do Brasil inteiro que queiram incorporar os princípios, conceitos e valores da sustentabilidade na sua ação cotidiana. Há cerca de 6 meses, nós fizemos um questionamento para os nossos 5 membros, deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que dava para fazer juntos, apesar de eles serem muito diferentes? Nós recebemos como resposta que saneamento básico era um tema que preocupava a todos. Cerca de 40% do esgoto do nosso estado ainda não é tratado e cerca de 36% da água disponível para consumo se perde no caminho. Ou seja, esse é um tema que afeta a mim e a todos nós. Ao longo desses 6 meses, nós auxiliamos esse grupo com especialistas e técnicos que trouxeram diferentes olhares e perspectivas para debater o tema. E eu fico muito feliz de ver que, a partir de hoje, a Frente Parlamentar reúne os nossos 5 membros e outros deputados estaduais que vão poder discutir aprimoramentos na produção de políticas públicas para o nosso estado nesse tema tão importante. Continuem contando conosco, a gente conta com cada um de vocês. A partir de agora, a sociedade ganha mais um espaço para discutir aquilo que é extremamente importante e essencial para a vida. O acesso à água limpa para todos, um direito humano, mas que é tão esquecido. A gente só se lembra da água e do saneamento quando tem algum problema, ou quando a água falta, ou quando tem enchente, ou quando os rios estão poluídos, totalmente contaminados. E a partir de agora a gente conquista um espaço na Assembleia Legislativa, na Frente Parlamentar Ambientalista, em defesa da água e do saneamento. Junte-se a nós, estaremos lá. Sou Roberto Rezende, da Iniciativa Verde do Movimento Mais Florestas para São Paulo. Acreditamos que a criação da Frente Parlamentar Ambientalista em defesa das águas é um espaço fundamental para que a sociedade civil se articule com o parlamento e que, junto com outros setores da sociedade, a gente consiga acompanhar as políticas públicas ambientais do Estado e garantir melhores leis para a proteção e melhoria dos serviços ambientais do Estado. Aqui é Guilherme Tcheco, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, UDS, e eu estou aqui para falar da Frente Parlamentar Ambientalista pela Defesa da Água e do Saneamento, que está sendo criada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, coordenada pela deputada estadual Marina Elô e com uma composição bastante diversa e importante de outros deputados que integram a frente, e para falar da extrema relevância que essa frente pode ocupar no espaço político aqui paulista. Nós estamos falando de uma realidade extremamente atrasada, mesmo no estado mais rico do nosso país. Estamos falando de mais de 1,5 milhão de pessoas que não têm acesso à água potável no nosso estado, mais de 4,5 milhões de pessoas, de paulistas, que não têm sequer coleta de esgoto. Estamos falando de 3,3 bilhões de litros de esgoto que são jogados todos os dias nos rios paulistas, in natura, sem nenhum tipo de tratamento, e isso sem falar que esses são os dados oficiais
que nós temos, né, sem considerar a população que não é considerada nesses dados. Mais do que isso, estamos falando de um direito humano que o Estado tem a obrigação de assegurar a melhoria progressiva desses índices, e a gente não vem observando isso. Então o Legislativo, a Casa Legislativa do Estado de São Paulo deve ocupar esse espaço e esse debate, deve fiscalizar devidamente o Executivo, e a sociedade civil está atenta e vai participar desse debate de uma maneira bastante ativa. Bom dia, meu nome é Pedro Roberto Jacobi, sou professor titular do Instituto Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. A constituição da Frente Parlamentar Ambiental no Estado de São Paulo é de extrema importância neste momento. Estamos vivendo uma realidade na qual se coloca uma necessidade cada vez maior de articulação dos atores da sociedade, dos atores do legislativo, do fortalecimento de políticas ambientais, da ampliação do leque de alternativas para se pensar a temática ambiental no Estado de São Paulo e no país como um todo. Mas, sem dúvida, a Frente Ambiental Parlamentar é essencial porque ela poderá contribuir de forma relevante para a discussão de legislação, para o debate, ampliar o debate sobre políticas públicas e principalmente fortalecer esta articulação entre os diferentes atores da sociedade. Uma necessidade muito significativa e principalmente um desafio que nós temos hoje de ampliar o conhecimento sobre a sustentabilidade dentro do parlamento e também daqueles que tomam decisões sobre as políticas públicas. Amigo, sou Jefferson Tavares, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos. Venho aqui registrar meu apoio à Frente Ambientalista e dizer que estou com vocês, podem contar comigo, para os trabalhos em defesa do meio ambiente, da água e do saneamento no estado de São Paulo. Um grande abraço, até mais. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Carlos, do Instituto Água e Saneamento. A Frente Parlamentar Ambientalista em Defesa da Água e do Saneamento é muito importante como espaço de participação política, é um elo importante entre a sociedade civil, movimentos, entidades e o poder legislativo, ainda mais no estado de São Paulo, em que precisamos discutir a fundo essa questão da água e do saneamento, e então juntos vamos somar nessa frente para propor saídas conjuntas para esse problema. Um abraço, obrigado. Oi, eu sou a Clara, do Famílias pelo Clima, um coletivo que surgiu com o intuito de apoiar os jovens do Fridays for Future na sua luta por justiça climática. A gente está super feliz com o surgimento da Frente Parlamentar Ambientalista em Defesa das Águas e do Saneamento. Eu acredito que a crise climática é uma realidade e que é o maior desafio que a gente tem para enfrentar nesse século. E para a gente poder vencer esse desafio, realmente a gente vai precisar se reorganizar como sociedade. E eu acho muito importante mesmo que a sociedade civil cada vez mais se aproxime dos espaços de elaboração das políticas públicas e que a gente possa cada vez mais monitorar essas políticas sendo colocadas em prática. E, enfim, então me parece que esse ambiente, esse convite, né, que a frente faz para que a gente possa participar e que a gente possa construir junto é muito interessante e me deixa muito feliz. Então, bem-vinda à Frente Parlamentar Ambientalista. Tamo junto nessa. Além dessas organizações, também quero registrar a presença do Instituto Casa da Cidade, Viva Cantareira, Aliança Resíduo Zero Brasil, Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, Encanadas, Instituto Polis, Rede de Águas e do MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, que foi super importante, inclusive, na minha formação
enquanto entendimento da questão ambiental e social. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. E muito mais do que a presença, o trabalho, porque, com certeza, o momento que a gente vive hoje é um momento de chamado à responsabilidade. É um chamado à responsabilidade do Legislativo em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. É um chamado à responsabilidade dos órgãos executivos e dos estados em assumirem à frente o protagonismo nessa condição. É um chamado à responsabilidade dos municípios. Ano que vem a gente passa por uma eleição municipal importantíssima para o Brasil e a pauta das cidades sustentáveis é nossa responsabilidade de garantir que ela esteja presente e, mais do que presente, que ela seja eleita. A gente fala da responsabilidade da sociedade civil e da academia em construir soluções. A gente precisa entender que não dá mais para esperar que a construção de diagnósticos e que a construção de identificar o problema vai ser suficiente. A gente precisa partir para a ação na construção de soluções e esse é o espaço que a gente quer construir aqui nessa frente. A gente começa a frente pela defesa da água e do saneamento básico. Isso foi uma escolha a partir da perspectiva de que a água e o saneamento básico são os primeiros elementos que vão sustentar todos os outros. A gente vai seguir a apresentação dos grupos de trabalho da frente. Vocês vão ver que a gente tem florestas, a gente tem mudanças climáticas, a gente tem ambiente urbano, a gente tem educação para a sustentabilidade, mas a água e o saneamento básico permeiam todos esses grupos de trabalho e são também o foco principal da nossa atuação como parlamentares. Quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de água, de saneamento básico, de todos os sistemas, numa sociedade como a nossa, a gente está falando principalmente de combater uma estrutura de racismo, uma estrutura de machismo e combater a pobreza e a desigualdade. O Newton falou um pouco disso e é verdade, porque essas são as primeiras pessoas impactadas com a má gestão do meio ambiente. E essas vão ser as principais pessoas impactadas com as mudanças climáticas. E a gente entende que isso é, sim, falar de um modelo de sociedade que a gente acredita. O meio ambiente é gatilho e principal ferramenta para a gente construir um novo modelo de sociedade. Eu entrei na política porque eu entendo que é fundamental a gente ter espaços para construir o futuro. Construir qual é a sociedade que a gente quer ser, como é o país, qual é o estado que a gente vai ser daqui a 10, 20, 30, 80 anos. E esse futuro começa agora. Não dá mais para a gente só discutir o status quo. Entender o futuro é entender como que a gente combate uma sociedade com esses pilares estruturantes e constrói uma sociedade com um novo modelo de desenvolvimento. E o meio ambiente é o principal gatilho, a principal chave para a gente fazer essa transformação. Os meninos trouxeram bastante os problemas que a gente tem hoje, e é verdade, a gente tem no estado de São Paulo 4.000 mortes prematuras pela poluição, e quando a gente olha uma política pública que incentiva principalmente a cadeia de novos carros, sem ter nenhuma preocupação, a cadeia automobilística sem nenhuma preocupação com novas tecnologias, a gente vê que a gente não está mudando o modelo de desenvolvimento. Quando a gente olha realmente que a gente perde água tratada, que a gente ainda não recicla nosso lixo, isso não virou uma cadeia de valor, quando que a gente entende que isso já é um modelo que pode gerar emprego, pode gerar desenvolvimento a partir da reciclagem, a gente precisa colocar nossos esforços em construir um novo modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, que olhe para o futuro. Isso é também uma pauta econômica. Quando a gente fala que a gente quer ser uma potência econômica, a gente é uma potência econômica porque a gente pode ser uma potência de futuro, a gente pode ser uma potência de tecnologia, e a gente é isso a partir de sermos uma potência ambiental. Isso já é um ativo do Brasil, isso já é um ativo do nosso Estado, já é um ativo que a gente precisa cuidar e gerar valor. Então, eu estou muito animada de estar aqui hoje, porque esse encontro representa essa construção de um futuro que seja sustentável, que tenha água e saneamento básico para todos e que, a partir daí, a gente consiga gerar valor num novo modelo de sociedade. Então, eu quero agradecer de novo a presença de cada uma dessas organizações que se falaram aqui, de cada um de vocês que está aqui e, principalmente, de cada um
que vai trabalhar para que a gente construa soluções juntas. Esse é o convite, esse é o principal necessidade que a gente tem hoje enquanto deputada, mas muito mais enquanto cidadã, que todo mundo se engaje na construção de soluções. E para isso eu quero convidar o Carlos para apresentar um pouco para vocês o como a gente vem estruturando a frente, quais são as nossas ações, os nossos programas e as oportunidades de trabalho que vocês terão agora para se engajar e realmente construir esse novo modelo junto com a gente. Tem que falar. Eu anotei aqui. Você vai falar. Aqui falta aquela TVzinha que a gente pode ver. Rapidamente, para que vocês possam ter o conhecimento da estrutura e da proposta de formação da frente, né, que fizemos isso, como a Marina colocou, em muitas mãos, né, e esse resultado da estrutura é bastante significativo no sentido de criar um espaço de participação, de discussão e de construção, principalmente, né, de construção de propostas, seja de melhoria ou de implantação de políticas públicas frente ao cenário que a gente tem aqui. Vou passar rapidamente, porque algumas coisas já foram, né, amplamente colocadas por todos aqui. Então, que a Frente Parlamentar é, de fato, um canal de participação da sociedade no âmbito do legislativo, mas da proposição de ações, né, e políticas para superar os atuais problemas de degradação ambiental e propor soluções, como a Cláudia colocou muito bem aqui, né, em termos de outras tecnologias e outras técnicas que são fundamentais para que a gente possa ter outros resultados, né. A gente também está trabalhando, né, com a parceria, né, e todo o conhecimento produzido não só pelo trabalho das organizações sociais, né, o resultado prático das ações das organizações sociais, que são parceiras, mas também trazer todo o conhecimento técnico das universidades, né, do meio acadêmico, para subsidiar a implementação dessas soluções que são, de fato, aí sim adequadas, né. Essa frente, né, como a gente está falando, é o espaço democrático de participação e ela busca, então, atender, né, sempre lembrando que está na legislação, principalmente o artigo 225 da Constituição Federal, né, dizendo que todos têm têm direito ao meio ambiente e não é qualquer meio ambiente, né, é um meio ambiente ecologicamente equilibrado para que a gente possa ter não só, né, um bem-estar na vida humana, mas principalmente, né, uma estrutura e um equilíbrio, uma qualidade do ambiente que dará condição para a manutenção da vida e todas as outras atividades. Ela foi constituída, né, então, formalmente em junho, né, no mês do meio ambiente, em junho deste ano, com, né, um ato próprio aqui da Assembleia. E aí tem toda a Constituição, toda a composição, os objetivos da frente, e aí passando então para a estrutura, né, falando, né, então, como o deputado Nilton Tato colocou aqui muito bem, uma articulação, né, necessária entre as frentes parlamentares. O SOS Mata Atlântica está organizando o encontro nacional, né, das frentes parlamentares ambientalistas na semana que vem, dia 17, lá em Brasília, em que estaremos presentes, né? Então, a articulação entre as frentes é fundamental e a gente também está aprendendo e absorvendo todos os avanços que a Frente Parlamentar Ambientalista Mista do Congresso Nacional já produziu e já alcançou ao longo desse período de vida dela, né? Bom, em relação à estrutura, nós temos essa proposta, né, que
ela tem, então, uma secretaria executiva, né, que vai coordenar e acompanhar, estimular, dar subsídios para o funcionamento de todos os GTs, né? Nós temos 2 conjuntos de GTs, né, de grupos de trabalho, né? Um que a gente está chamando de GT base, né, com o nome ali que está errado, que é de inteligência, não é, o primeiro ali é gestão do conhecimento, que ele visa trabalhar com toda a base de dados de informação necessários para o trabalho dos outros grupos de trabalho, dos outros GTs, né? Então, o GT, gestão do conhecimento, aquele primeiro lá da esquerda, ele trabalhará com a pesquisa de todas as leis de caráter ambiental, né, ou que estejam relacionados com água, saneamento, etc., tudo que existe no Estado de São Paulo e todos os projetos de lei que estão em tramitação aqui na Assembleia, além de outros dados, né, que deem suporte para os estudos e para os trabalhos dos grupos de trabalho. Então, o GT Mobilização, como o próprio nome diz, é o que vai agitar a galera, né, quer dizer, para os processos, para os eventos públicos, para as discussões com maior densidade, né? Estruturar, então, todo o mapa de parceiros, de parcerias, né, e de atores da sociedade que podem incidir e contribuir com os trabalhos de pesquisa, e de discussão e de formulação de propostas, né? E aí a gente tem, então, esses GTs base trabalhando, né, em prol dos outros GTs, mas principalmente de garantir uma base de trabalho e de condições para os outros grupos de trabalho. E aí o que a gente está chamando de GTs temáticos, grupos de trabalho com os temas específicos, são bastante amplos, né? Quer dizer, o tema ambiental é bastante amplo e bastante complexo, e a gente, então, nessa discussão com o movimento ambientalista e com as universidades, e também com os parceiros aqui da casa, a gente tem trabalhado, então, estruturou e fez essa proposta de 3 GTs temáticos. Um é o de água e saneamento, com diversos temas ali que podem ser incluídos, mais outros ainda, né? Então, segurança hídrica, conservação das águas como instrumentos, como pagamento por serviços ambientais, né? A prestação de serviços de saneamento, gestão de bacias hidrográficas, resíduos sólidos, né? Aspectos de reciclagem, de recuperação efetiva dos resíduos, e a questão da água nos rios, mares e oceanos, né? O outro GT, que é o de florestas, unidades de conservação e agroecologia, vai trabalhar com os aspectos de conservação da floresta, diagnóstico e proposição de melhoria da gestão das unidades de conservação, né? A produção agroecológica, sistemas agroflorestais e também o pagamento por serviços ambientais ecossistêmicos. Aqui só um detalhe, porque existem outras frentes parlamentares que têm assuntos e temáticas semelhantes, né? E a gente já tem conversado com essas outras frentes parlamentares para que a gente atue de forma complementar e não ter retrabalho e nem sobreposição, tá? E, por fim, o GT Ambiente Urbano, que aí sim trabalhar com, né, as questões das cidades, já que a gente tem, segundo o IBGE, mais de 85% da população brasileira mora e vive nas cidades, né? Então, as cidades são um elemento em que a gente tem que ter atenção, porque uma cidade demanda energia, demanda alimentos, demanda diversos insumos que impactam outros territórios, né? Mas a gente vai trabalhar com emissões, vulnerabilidades, a gestão ambiental urbana, gestão de riscos e assim por diante. E aí nós temos 2 temas transversais, ali saiu só um, desculpa, que, né, mas são 2 temas transversais, que um é mudanças climáticas e outra é educação para a sustentabilidade. Ou seja, todos os GTs têm que trabalhar com essa visão, né, buscando atacar os fatores causadores das mudanças climáticas e ter a educação ambiental, a educação para a sustentabilidade como um instrumento poderoso, né, não só de mobilização, mas também de transformação da sociedade, né? E aí
a gente quer fazer apresentando essa estrutura, a gente quer fazer já uma primeira escuta de vocês, né, e uma primeira participação. Então, a gente pede para vocês, pelo celular, entrar nesse link e demonstrar o seu interesse em participar de alguns desses GTs. No formulário de inscrição, né, para esses GTs, já estão lá cada um deles para que vocês pode clicar em mais de um, inclusive, né, e a gente tem ali para poder fazer um mapeamento, para poder ter essa primeira abordagem e construção do trabalho dos GTs, para que a gente possa, de fato, ir para os trabalhos concretos, práticos e os encontros. Tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade, é só levantar a mão, que nossos super assessores de tecnologia podem apoiar. A gente já vai ver logo em seguida aqui o resultado. Tá? Então... Já não se inscreveu. É que a gente já faz o mapa agora, o mapa já sai da hora. Pode ser. Água e saneamento. Uma pergunta que pode ser para todos: onde que está o tema resíduos sólidos? No primeiro, água e saneamento. Tá? Outra pergunta, né? Água e saneamento nas comunidades tradicionais. Também água e saneamento. Cinco minutinhos para todos. Mais 2 minutos. Todo mundo está se inscrevendo aqui pelo seu e-mail, seus celulares, em um grupo de trabalho. Daí seu pai vai consolidar e mostrar quantas pessoas tem em cada grupo de trabalho. Todo mundo conseguiu já? Alguém está com alguma dificuldade, precisa de ajuda? Tá? Duda? Ela precisa de ajuda. Levanta a mão aí. Qual você gostaria de se inscrever? Você queria trabalhar para conhecimento, mobilização e educação, água, florestas
ou cidades. Pessoal, queria colocar aí 2 datas para vocês prestarem atenção. Uma, então, é esta reunião das frentes parlamentares ambientalistas, na próxima quinta-feira, em Brasília, né? E no dia 7/11, o lançamento do PERA, né, do que é a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, aqui na LESP. Acho que é importante a Frente Parlamentar Ambientalista estar junto nessa batalha e as entidades e movimentos estarem juntos. Tá? Isso aí está articulado também com a luta nacional lá. A gente pode enviar por e-mail de todo mundo que acabou de se inscrever esses 2 convites estruturados para que vocês possam colocar na agenda. Acho que são 2 datas bem importantes, principalmente o lançamento da política estadual de agrotóxicos, que todo mundo vai poder estar. A outra vai ser o encontro da Frente Parlamentar Ambientalista de vários estados com a nacional. Eu acho que também é uma oportunidade incrível da gente se fortalecer e trocar experiências nesse encontro. Eu, infelizmente, não vou poder ir, porque não posso mais entrar no avião, mas estarei bem representada. Pronto, Pê? Pronto? Quem já fez, levanta a mão. Oh, bastante. Vamos ver o resultado, então? Pelo menos que ele seja, né, exemplificativo. Oh. Aí. Temos uma grande concentração e um grande interesse na bolinha ali azul, que é o de água e saneamento, né? Em seguida, nós temos ali a parte de ambiente urbano e florestas, unidades de conservação e agroecologia, mobilização e formação, gestão do conhecimento e assim por diante. Muito bem, conforme as pessoas vão se inscrevendo, a gente vai tendo um mapeamento de interesse, mas também da participação das pessoas em cada um dos GTs. E isso para a gente é fundamental, porque agora é de fato que começam os trabalhos, né, de cada um dos grupos de trabalho para que a gente possa construir políticas públicas mais adequadas para os resultados que a gente pretende. E agora a gente vai entrar em contato com todos vocês para passar o cronograma dos trabalhos para que a gente possa crescer cada vez mais nessas bolinhas e criar atuações. Obrigada, meninas. Ficou bem legal. E aí, uma das primeiras ações que nós vamos ter na prática da frente parlamentar é um seminário, uma discussão bastante criteriosa, né, responsável, uma análise crítica sobre os 10 anos da política estadual de mudanças climáticas, né? A lei estadual, também temos a lei municipal no mesmo ano, né? E vamos fazer aqui, então, uma discussão com diversos atores, diversos cientistas, né? Pessoal com bastante propriedade, para que a gente possa fazer uma discussão bem aprofundada sobre este tema e já indicar, bom, a política estadual de mudanças climáticas, completando 10 anos, o que ela previa,
o que de fato foi implementado e o que poderia ser implementado considerando o cenário de 10 anos, né, desta política, desse instrumento de política pública, o que não saiu do papel, o que deveria e que a gente pode construir e contribuir para um novo cenário que está bastante urgente, né? Então, o convite para vocês, no dia 12 de novembro, né, aqui na Assembleia, mas que a gente vai fazer todo um processo de inscrição, de envolvimento e de construção coletiva dessa proposta. Mas já fica aí para vocês reservarem a data. E agora a gente vai assistir o último vídeo de encerramento, que para mim é muito inspirador. E encerramos o nosso lançamento da frente. Quero convidar todo mundo a ir lá na frente ver os nossos infláveis, que é o SOS Mata Atlântica que ajudou a gente a colocar. Acho que é um marco também para a Assembleia chamar a atenção para o tema de água, saneamento e meio ambiente. Pode pôr. Não estou conseguindo sair daqui. Yuri, onde está? A FPA é a frente do agro, lá em Brasília. Oi, pessoal. Infelizmente, não foi possível estar aí com vocês, como eu havia programado, mas a agenda intensa não permitiu. E eu fico muito feliz de saber que temos essa iniciativa tão relevante, que vem sendo construída a muitas mãos, por diferentes partidos, e com certeza com a participação de diferentes segmentos da sociedade do Estado de São Paulo. Cumprimento a todos por esse esforço, na pessoa da nossa deputada Marina Elô, da Rede Sustentabilidade. A crise ambiental que a gente está vivendo no mundo, aqui no Brasil, ela ganha uma proporção muito grande, sobretudo pelo desmonte da gestão ambiental que vinha sendo construído ao longo de muitas décadas em diferentes governos, onde cada um deu a sua contribuição, uns mais, outros menos, mas é a primeira vez que nós temos uma ação de governo deliberadamente imbuída do propósito de acabar com a governança ambiental brasileira. E é a primeira vez que temos um ministro antiambientalista. E é por isso que é muito importante iniciativas como essas, porque vai debater não só soluções pontuais, mas, sobretudo, encarar o problema do modelo de desenvolvimento. Boa parte dos problemas que nós estamos vivendo na agenda ambiental e esse desmonte, que vai desde a questão das unidades de conservação, da fiscalização, aumento do desmatamento, das queimadas, enfraquecimento dos órgãos de monitoramento, retirada do serviço florestal do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, tentativa de esvaziar as atribuições do Instituto de Pesquisas Espaciais, que faz o monitoramento por satélite. Tudo isso tem a ver com uma visão atrasada de modelo de desenvolvimento, que em última instância é o que está na base da crise ambiental e das consequências que estamos vivendo. O modelo predatório substitui floresta para pastagem, no caso da agricultura, e isso tem provocado graves problemas, que vai desde a chuva escura que nós tivemos no estado de São Paulo recentemente, parecendo mais carvão do que água, a questão da escassez de chuvas, diminuindo o reservatório, levando a racionamento de água. E uma coisa interessante, muitas pessoas acham que o problema ambiental afeta muito mais a população rural pelas queimadas e pelo desmatamento, mas afeta a todos nós, principalmente a população urbana, que é vítima do racionamento de água, é vítima dos momentos em que chuvas que eram para cair em 3, 4 meses, às vezes caem em uma semana ou em algumas horas, com graves problemas de deslizamento. Portanto, tomar iniciativas que considerem o problema na sua base, nas suas causas, e procurar ter propostas para mudar o modelo insustentável de desenvolvimento
deve ser o motivo de todas as articulações políticas e institucionais que passemos a fazer. Por isso eu parabenizo o esforço da Frente Ambientalista Parlamentar do Estado de São Paulo para que possa compatibilizar o trabalho de proposição de legislação com articulação para que a gente possa viabilizar propostas que já nos encaminhem na direção de um novo modelo de desenvolvimento para a agricultura, para a indústria, para todos os setores. Muito obrigada aí pelo esforço de vocês e um grande abraço. Oi, pessoal. Infelizmente não foi possível estar aí com vocês, como eu havia programado, mas a agenda intensa não permitiu. E eu fico muito feliz de saber que temos essa iniciativa tão relevante, que vem sendo construída a muitas mãos por Nós iremos, então, encaminhar um e-mail para cada um de vocês com esses convites dos próximos eventos, com o cronograma de atuação para cada um dos grupos de trabalho que vocês se inscreveram. E hoje a gente conseguiu instalar os infláveis. A gente ia fazer um plantio de árvores, que não deu certo, e a gente vai fazer na próxima encontro da frente. Então, na próxima vez, venham com roupas confortáveis. Quero de novo agradecer muito a Cláudia, o Nilton e o Rodrigo por trabalharem tanto por essa frente e me ensinarem tanto e por construírem todos esses esforços em conjunto. Essa frente lançada agora é de todos nós. Muito obrigada. Ah, e tem mais uma coisa. A gente lançou no mandato uma coisa muito legal que chama Wiki Elo, que é Wiki e meu sobrenome, que é para a gente construir em conjunto legislações. E agora a gente está com um projeto para gestão de resíduos em grandes eventos. E daí todo mundo pode entrar lá, ler, escrever um parágrafo na lei, mudar um texto, pensar, colocar o que acha que pode ser melhor. E essa é uma chance concreta de vocês todos escreverem uma lei junto comigo. Então, wikielo.com.br